Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 31 de dezembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Procurar e Progredir para a Edificação da Igreja. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós bastante nesse último tempo a questão de que Ele está preocupado com a edificação da igreja. E para isso Ele está contando conosco, que cada um de nós busque diante dEle aquilo que vai trazer edificação, não apenas individual, mas para todos os seus filhos. Ó Senhor Jesus. E para isso Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, a direção que Ele quer dar para cada um de nós dentro da sua palavra atual, sua palavra profética. Senhor Jesus, sabedoria, para a gente trazer isso para a nossa vida, trazer isso para o nosso viver, e levar isso para as pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai ter convicção daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que a sua vontade alcance mais e mais pessoas, mais filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Senhor Jesus, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Senhor Jesus, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O uso das experiências pessoais em benefício do corpo. Ó Senhor Jesus, cada um de nós é importante para a edificação da igreja. Deus nos conduz dia após dia e nos leva a ter muitas e muitas experiências. Mas lembremos de que nossas experiências são para o corpo de Cristo e não somente para nós. Recebemos dons da parte de Deus e devemos perguntar-nos por que e para que o recebemos. Muitos se preocupam em apenas ter o dom, mas não se preocupam com o propósito do dom. Por que Deus lhes deu um dom? Os dons são para a edificação da igreja, ou seja, não devem trazer somente um proveito pessoal, mas um proveito coletivo. Ó Senhor Jesus, muitas vezes me perguntam, irmão, por que estou passando por este sofrimento ou por situações tão difíceis? Então lhes pergunto se há alguma situação inadequada diante de Deus ou algum pecado a ser confessado, porque se houver algo, essa situação difícil pode ser usada por Deus para a nossa disciplina. Mas se não há nada de errado e a comunhão com Deus está mantida, podemos desconfiar de que talvez estejamos sofrendo essa circunstância, porque Deus quer usar-nos para fortalecer os outros irmãos que estão passando ou passarão pela mesma situação. A exemplo disso, se uma parte do nosso corpo está com infecção e precisamos tomar um antibiótico injetável, procure-se uma área com mais músculos para a medicação nos ser administrada. Geralmente não se aplica o medicamento na região infectada, mas na parte saudável. Aplicando isso em nossa vida, muitas vezes questionamos Deus quanto aos motivos de passarmos por situações tão duras e sofridas, se estamos bem e não identificamos pecado algum. Perguntamos, Senhor, por que estou passando por isso? Eu estou bem, isso não me parece justo. Contudo, não nos esqueçamos de que a parte mais forte em musculatura é a que deve receber a agulhada da injeção para o benefício do corpo. Ó Senhor Jesus. Certa vez passei por uma situação muito dolorosa, muito difícil, em uma viagem a um outro país, quando estava dentro do carro com os irmãos da igreja. Um deles me perguntou quais haviam sido minhas últimas experiências com o Senhor. Eu lhe contei sobre aquela situação difícil pela qual havia passado. E esse irmão, após ouvir-me, disse, irmão, era isso que eu precisava ouvir. Que bom! As suas palavras agora me encorajaram.
Foi então que eu compreendi que havia tomado aquela injeção por causa dele. Isso nos mostra como o Senhor nos prepara para poder usarmos. Tudo o que passamos é em benefício de seu corpo e aceitamos passar por sofrimentos porque temos amor. Se aceitarmos as circunstâncias e pagarmos o preço, outros serão edificados. Se for para Cristo, se for para a igreja, se for para que os irmãos recebam edificação, pagaremos o preço. Essa é a atitude de um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente tem que perceber, né? Sofrimento todo mundo está passando, né? Problemas, né? Senhor Jesus, o irmão até já citou isso, né? Algumas mensagens anteriores, né? Que problema é assim, né? Ou você está entrando em um, ou você está saindo de um, ou você está no meio de um. Ó Senhor Jesus. Então as situações vão sempre acontecendo, né? E como eu sempre tenho falado aqui, né? A questão não só a gente passar ou não pelas situações, a questão é o que eu aprendi com isso. Ó Senhor Jesus. Passando por situações e sofrimentos todos estão, né? Uns com maior nível, outros, né? um nível menor. Senhor Jesus, mas a questão é o que eu estou aprendendo com isso. E como o irmão tocou, nem sempre é porque a gente cometeu algum pecado, né? A gente está recebendo a disciplina de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas é de fato porque a gente precisa trazer edificação para o corpo. Quando alguém vier falar conosco, a gente tem experiência, né? O título de hoje fala justamente isso, né? De a gente perceber, né, que as nossas experiências pessoais são em benefício do corpo. Senhor Jesus. Não é para a gente ficar usando isso para nos engrandecer, né? Isso ou aquilo. Ó Senhor Jesus. Tem coisas que são por causa do nome do Senhor, né? Como a palavra fala nas 9 bem-aventuranças, né? Fala ali vários estágios ali. E no final fala que se você, né, por causa do nome do Senhor, sofrer injúrias, falarem mentiras a seu respeito, né, grande é o seu galardão no céu, porque você está sofrendo por causa do nome do Senhor. Então, só que esse é um outro tipo de sofrimento, né, quando você está cumprindo a vontade de Deus. Sempre vai se levantar alguns ali que concordam, discordam, isso, aquilo. Ó Senhor Jesus, mas ele mostra aqui que existe um outro tipo de sofrimento, né? Tem aquele que realmente é uma disciplina, é algo que você está fazendo ali e é algo contrário a Deus. Então ele te faz passar uma disciplina para te iluminar. Ó Senhor Jesus, para te mostrar, olha, isso não é bom, né? Não é bom o que fazes. Ó Senhor Jesus, aí ele vai nos iluminando ali, nos tirando daquela situação, né? Mas há realmente situações que a gente passa, que a gente olha e fala, Senhor, eu estou desfrutando do Senhor, estou servindo, estou buscando por que eu estou passando por isso aqui. Né? Como o irmão tocou aqui, a gente olha e fala assim, Senhor, não é justo. Né? Aí você fica ali pensando ali, pô, será que eu fiz uma coisa de errado? Não estou sabendo? Né? Senhor Jesus, esse é o nosso conceito, né? O conceito humano é sempre esse. Né? Quando Jesus encontrou ali, né, um cego de nascença ali, né, a indagação dos discípulos foi logo, né, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Né? O Senhor teve que mostrar, olha, nem uma coisa nem outra, mas é para que nele se manifeste o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, tem situações que a gente está passando, né, para que as pessoas possam ver em nós, né, o poder de Deus. Né? A gente vai ali, leva a palavra de maneira firme, a gente encoraja as pessoas e tal. Ó Senhor Jesus. E aí as pessoas olham para nós e parece que está tudo tão bem, né? Olha assim e fala assim, poxa, aquele irmão é tão abençoado, tão guardado por Deus, né? Ali e tal, poxa, eu quero chegar lá e tal. Aí você começa a passar por um sofrimento. Né? Aí a pessoa começa a olhar e ver que você está sofrendo, você está passando por situações, mas o seu encargo pelo Senhor continua. Ó Senhor Jesus. Né? Aí ela começa a olhar e fala assim, mas como que isso é possível? Né? Senhor Jesus. Aí ela vai percebendo o poder de Deus, né? Que aquilo de fato que você está pregando, você está vivendo. E aquilo que você está vivendo está acrescentando Cristo na sua vida. Né? E esse Cristo que tem sido acrescentado, né, tem sido permanente. Há pessoas que aparentemente estão cheias da vida de Cristo, acontecem problemas, elas somem, elas param de reunir, param de servir, fogem do Senhor. Aí você olha e fala, não tinha tanto Cristo assim quanto eu imaginava. Né? Mas no meio dessas provações, né, é como um fogo mesmo. Né? O Senhor ele vem, coloca fogo ali, nesse Senhor Jesus, para a gente também perceber, né, que eu tenho as preciosidades de Cristo dentro de mim. Ó Senhor Jesus. Né, diante de várias situações, né, as quais eu já passei, né, e muitos não compreenderam, né, muitos não buscaram comunhão, não tiveram essa humildade, né, que o irmão teve aqui, né, irmão, ele compartilhou aqui, né, que irmão chegou para ele e pergunta, né, irmão, por que eu estou passando por sofrimento e tal? Aí ele pergunta,
Ele não afirma, irmão, deve ser algum pecado, alguma coisa inadequada diante de Deus. Não, ele pergunta, irmão, será que não tem alguma situação inadequada diante de Deus, algum pecado a ser confessado? Se tiver, né, então essa é uma disciplina, né, usada por Deus para te iluminar. Mas não, o irmão simples, ele vai lá e pergunta. Já tem outros não, que já tomam logo essa posição. Está passando por problema? Está em pecado. Ó Senhor Jesus. Aí começam, né, muitas expressões, muitas situações. Ó Senhor Jesus. Mas isso é o que? Isso é o fogo, que vai removendo as impurezas, né, vai tornando, né, a nossa fé cada vez mais preciosa. Ó Senhor Jesus. Né, a gente tem aquele exemplo, ele pega uma pepita de ouro ali, né, coloca dentro do cadinho, aquele cadinho é aquecido, né, a uma temperatura muito alta, né, e aquele ouro ele se torna líquido. Né, e quando isso acontece, o ouro ele é mais pesado que as outras coisas que tem ali, então todas as impurezas vão para a superfície. Né, então agora, bom, você olhava aquela pedrinha de ouro ali, você olhava e falava, bom, tem bastante ouro aqui. Só que às vezes na hora que derrete vê que não tem tanto ouro assim, tem muita impureza, então o ouriço tem que ir ali, né, e retirando um pouco. Né, então a gente vê, né, tem o ouro 18 quilates, tem o 24 quilates, né, porque foi removido bastante impureza, mas ele não é 100% puro, Senhor Jesus, porque se você tirar todas as impurezas, você perde uma parte do ouro. Né, então fica sempre aquela questão ali, o ouro puro a gente vai encontrar só na Nova Jerusalém, né, que é o ouro líquido e puro, chega a ser um ouro transparente, né, Senhor Jesus, porque é o ouro da perfeição de Deus. Só Deus é perfeito, só Deus consegue remover completamente nossas impurezas. Né, então, conforme a temperatura vai aumentando, as situações vão acontecendo, né, o que é madeira, feno e palha, né, as nossas atitudes naturais, né, do nosso dia a dia, faz aquele volume enorme e logo desaparece. Então alguém olha e fala, poxa, aquela pessoa tão calma, né, tão legal, isso logo desaparece, né, se não for algo divino. Mas aí também a gente vai percebendo o que da vida divina foi inserido em nós, né, o ouro, prata e as pedras preciosas, o quanto de Cristo a gente valoriza, né, Senhor Jesus. Diante dessas situações que foram acontecendo, vários irmãos próximos ali, né, foram ouvindo, né, e vieram e perguntaram certas coisas. Eu compartilhei com alguns, né, a minha experiência, né, e alguns sempre perguntaram para mim, irmão, por que você não larga tudo? Né, será que vale a pena sofrer isso tudo? Né, Senhor Jesus, deixa isso tudo, larga para lá, vai embora, vai para outro lugar, né, Senhor Jesus. Né, o que eu sempre pude responder para eles foi a realidade de Cristo estava em mim. Falei, irmão, não tem como eu negar, né, tudo aquilo que Cristo acrescentou a mim, né, tudo aquilo que o Senhor falou. Né, eu não estou aqui seguindo, né, o irmão fulano, o irmão Beltrano. A palavra de Deus que eu tenho não é baseada na doutrina X, Y, Z, A, B, C. A palavra que eu tenho é baseada naquilo que o Senhor tem me falado, nas comunhões que eu tenho tido com Ele. Ó Senhor Jesus, então não dá para negar que esse Cristo está em mim. Não dá para negar que houve transformação de vida, que Cristo investiu em mim. Então por isso que eu não posso abandonar. Não posso abandonar as coisas do Senhor, porque Cristo já investiu demais. Tem muito material, né, precioso aqui, né, ouro, prata e pedras preciosas que Cristo já investiu em mim. Então eu não posso negar isso. Ó Senhor Jesus, por isso que não dá para fugir, mas sem procurar, né, diante do Senhor maior crescimento de vida, para poder ajudar a cada irmão, né, a poder ter mais visão a respeito da palavra. As situações vêm, tudo que é impuro, tudo aquilo que é reprovado pelo fogo, ainda é bênção para nós. A gente pode ver, Senhor, eu achava que eu estava fazendo isso aqui diante de Ti, mas agora o Senhor me mostrou. Senhor, muito obrigado, porque agora eu posso me arrepender. Eu posso de fato me voltar ao Senhor. Né? Tenho passado por várias situações de doença, de dor, isso e aquilo. Tenho, mas as experiências que eu tenho tido diante do Senhor, as oportunidades de ir diante dEle, isso eu não troco por nada. Ó Senhor Jesus, isso o Senhor está mostrando para nós. Né? Cada um de nós é importante para a edificação da igreja. As situações vão vir, né? A gente precisa ser edificado, a gente precisa perceber, né, a preciosidade de Cristo, a gente precisa que a nossa fé se torne cada vez mais e mais preciosa, como pelo trabalhar de Deus, por esse fogo que queima, que você vê, que tem situações, mas você olha e fala, não, esse Cristo é mais precioso. Né? A gente vê as situações que a gente passou, não chegou nem perto daquilo que Jesus passou. Né? Se a gente for pegar ali sofrimentos ali ainda perto daquilo que Paulo passou, né? Chicoteado, apedrejado, esbofeteado, né? Naufrágio, várias situações. E por que ele não desistia? Porque aquilo que estava dentro dele era muito mais precioso, tinha muito mais valor,
né, do que as situações exteriores, as situações que estavam acontecendo ao redor dele. É isso que a gente tem que perceber, né? Senhor, o que eu tenho é mais valioso do que as coisas que estão acontecendo? Se não é, Senhor, torna essa fé em mim, né? Essa vida de Deus está dentro de mim, mais valioso do que isso tudo, para eu jamais fraquejar, jamais deixar de depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, se a gente é atribulado, né, é para conforto e salvação dos irmãos. Se a gente é confortado, também é para conforto dos irmãos, né, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Né, a gente está seguindo o caminho do Senhor, a gente vai padecer certas coisas como o Senhor, para a gente valorizar a vida humana, a gente valorizar a comunhão com o Senhor, valorizar, né, a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus, valorizar o sacrifício que o Senhor fez, valorizar o Espírito que está dentro de nós, que pode de fato nos direcionar a todas as coisas. Ó Senhor Jesus, mas só vê o valor disso, né, quando há fogo. Nas situações que aí eu vejo, né, que o preço que eu estou pagando ainda é pequeno, mediante tudo aquilo que o Senhor tem entregue para mim, né, que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós, né, todas essas experiências, né, que o Senhor vai nos conduzindo a cada dia, né, Senhor Jesus, são para o corpo, não é só para a gente. A gente recebe o dom da parte de Deus, né, e esses dons não são só para nós. A gente tem que se perguntar, né, Senhor, para que a gente recebeu? Né, muitos se preocupam apenas em ter o dom, mas, né, não se preocupam com o propósito do dom. Ó Senhor Jesus, é como você pedir ao Senhor, Senhor, me dá um carro, mas você não tira a carteira de motorista. Aí você recebe o carro e guarda ele na garagem, ele fica lá. Ó Senhor Jesus, porque você não pode dirigir, você não sabe dirigir. Não, mas você pode dizer, não, mas eu tenho um carro. Ó Senhor Jesus, mas se não tem utilidade diante de Deus, não adianta, por isso que está mostrando para nós. Ele nos deu o dom, mas a gente precisa se preocupar qual o propósito desse dom. Para que Deus nos deu o dom? É para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, né? Não é para trazer proveito pessoal, mas um proveito coletivo. Né? Mas, obviamente, se você estiver trazendo tudo isso para proveito de Deus, né? Proveito do corpo, obviamente também vai te trazer proveito pessoal, mas o proveito pessoal é algo secundário, é algo que vem como consequência, não pode ser o nosso foco. Ah, eu vou ganhar isso, o que eu ganho com aquilo? Não, eu preciso realmente levar tudo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E como falou ontem, né? A gente às vezes a gente tem que perceber que a gente não somos os mais adequados, mas pelo fato de a gente estar disponível, o Senhor quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, à medida que a gente vai crescendo na fé, ele vai também nos adequando, né, a certas situações por causa do testemunho também. Você não pode ser inadequado, né? Eu sou inadequado, dou um mau testemunho e vou continuar assim a vida toda. Não. Então o Senhor com o tempo vai nos transformando. É a vida de Deus que vai nos mudar e nos transformar. Né? No tutorial o irmão ele dá 2 exemplos muito bons, né, Senhor Jesus. Uma da mulher samaritana, né? Senhor Jesus, que ali estava pegando água ali, né? O Senhor estava ao lado do poço, né? E ela tinha muito pecado, ela já tinha se envolvido, né, com 5 homens, né? E falou, olha, você já teve 5 maridos, né? E esse que agora está com você não é seu marido. Então ele mostrou para ela, né, a condição pecaminosa dela. Ele falou, olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, né, será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus, essa mulher toda inadequada, cheia de pecado, cheia de situações, né, mas o que ela fez? Ela foi anunciar Jesus na cidade. Olha, eis aí o Cristo, eis o Messias. Né? Esse verdadeiramente é Filho de Deus, porque ele falou, né, tudo quanto eu tenho feito. Ó Senhor Jesus, ela percebeu ali o próprio Senhor. Era a pessoa mais inadequada da cidade, mas foi a única que notou que Cristo estava ali. Ó Senhor Jesus. Né, irmão também dá o exemplo dos valentes de Davi. Né, Davi se escondeu numa caverna e ali se esconderam várias pessoas ali também, né, de má índole, roubadores, tinha um monte de situação ali, mas eles se tornaram os valentes de Davi. Quando Davi precisou sair para a guerra, eles estavam ali do lado dele, né, ali para o que deve é, pagando o preço, né, para poder enfrentar todas as situações. Então nós somos os menos adequados, mas somos aqueles que enfrentam as situações pelo Senhor. Então, se as pessoas forem nos julgar, né, pelo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente sabe fazer, pelo viver que é assim, desse jeito e tal, de acordo com o padrão de fulano, de Beltrano, talvez não vai olhar para a gente e vai desanimar. Ó Senhor Jesus, mas se exercitar o Espírito, vai ver que mesmo diante das situações a gente está ali, né, procurando levar a vontade de Deus adiante. É isso que o Senhor está procurando em cada um de nós, não vamos desanimar.
mas vamos diante dele, para que ele nos conduza em todas as coisas. E como ele tocou, está passando uma situação difícil, então considera diante do Senhor se tem uma situação inadequada diante de Deus, algum pecado para ser confessado. Né? Se houver, a situação difícil é uma disciplina de Deus. Mas se não tem nada de errado, você continua tendo comunhão com Deus, continua desfrutando, né? Senhor Jesus, então, nesse sofrimento, nessa circunstância, porque Deus ele quer te usar para fortalecer outros irmãos, né? Para compartilhar nas palavras da vida, compartilhar a comunhão que você tem tido com o Senhor, né? Senhor Jesus, irmãos que estejam passando, ou então que um dia vão passar. Né? Eu já passei por situações ali que na hora eu não entendi, né? E depois, às vezes meses depois, né? Eu vi alguém passando por aquela situação, eu entendi. Ah, por isso que eu passei isso aqui meses atrás. Ó Senhor Jesus, para poder encorajar esse irmão aqui. Então eu fui e falei com o irmão, não irmão, isso, aquilo. Ele falou assim, ah irmão, você não sabe. Aí você pode compartilhar a sua experiência. Não irmão, eu sei sim. Ó, mês atrás aconteceu isso, assim, 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 desse jeito e tal. Ele, ah irmão, então é igual o que está acontecendo comigo. E aí, o que aconteceu? Aí você vai compartilhando, olha, toquei no Senhor, orei isso, aquilo, o Senhor mostrou essa palavra e tal. E aí o irmão sai dali encorajado. É como o irmão tocou, né? O problema, a infecção está em outro lugar. Mas o Senhor quer nos usar para tomar injeção. Nós vamos sofrer, né? Mas para quê? Para poder espalhar melhor, né? O antibiótico. Senhor Jesus, para aquele antibiótico ganhar mais força em nós, né? Senhor Jesus, né? Para que a gente possa levar, né, essa palavra, levar né, esse consolo, né? Mas assim, de maneira que as pessoas possam perceber que, olha, de fato ele está falando algo que ele está experimentando, porque eu estou experimentando exatamente isso. Né? Ele não está falando por falar, né? Senhor Jesus, ele sabe o que está no meu coração, porque ele passou por isso de fato. Então o Senhor está nos dando injeção. E como o irmão falou, né, ele passou por essa experiência, quando compartilhou para o irmão, né, encorajou, poxa, era isso que eu precisava ouvir, que bom. As suas palavras me encorajaram, aí ele entendeu, olha, eu tomei aquela injeção, passei por aquele sofrimento por causa desse irmão. Ó Senhor Jesus, se a gente passa por essas situações, se a gente pode encorajar um irmão, já valeu a pena. Né? Se a gente prega o evangelho e ganha uma pessoa, já valeu a pena. Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa ir diante do Senhor, né? Como ele mostra aqui, né? Tudo aquilo que a gente passa é benefício do corpo de Cristo. E a gente aceita passar por isso, porque nós temos o amor. Ó Senhor Jesus, quanto mais a gente perceber essas coisas, mais o amor vai se aumentar em nós. A gente tem que fazer tudo isso também sem murmurar, para que essa palavra nos aproveite, né, mais e mais. Né? Quanto mais você estiver diante do Senhor firme, né, sem reclamar, sem murmurar, mais rápido você vai perceber, né, a mão de Deus nas coisas, ali, a condução do Senhor em todas as coisas. Né? E a própria palavra fala também que junto com os sofrimentos, o Senhor também dá a provisão, né, para a gente poder suportar, né, todas as situações. Então não adianta você passar pelos sofrimentos e não ir diante do Senhor. Né? Passar pelas situações e ficar revoltado, isso e aquilo não adianta. A gente precisa ir diante dele. Ele vai nos fortalecer, né? Ele vai nos mostrar o caminho. Ó Senhor Jesus. Né? E assim a gente vai aceitando, né, por meio do amor, né, as circunstâncias, pagando o preço para que todos sejam edificados. Né? Se for para Cristo, se for para a igreja, se for para que os irmãos recebam edificação, vale a pena pagar o preço. Ó Senhor Jesus. E essa atitude, né, do ministro da Nova Aliança, né, um ministro, né, que não fica na sombra das coisas, mas que de fato traz a luz de Deus, traz aquilo que realmente importa, né, para iluminar todos aqueles que estão na casa, todos aqueles que se preocupam com a vontade de Deus também, né, que querem também ser edificados juntos. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, né, para poder cumprir a sua palavra, né, Senhor Jesus. Tudo isso, né, o Senhor nos preparando, né, para poder nos usar, né, e Ele quer nos usar o quê? Para benefício de todos, para benefício do corpo, né, para Cristo, para a igreja, para a edificação, né, Senhor Jesus. Isso tem um preço e a gente paga o preço e vale a pena. Ó Senhor Jesus, cada um de nós esteja encorajado, né, a perceber o quão valioso o Senhor é para nós. Se a gente perceber isso, né, a gente vai pagar o preço, né, o quanto o Senhor vale para nós. É o preço que a gente está disposto a pagar por Ele. Ó Senhor Jesus, vamos até o fim, vamos perseverar até o fim, para que a vontade de Deus seja cumprida em nós e por meio de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.